House of the Dragon começou com uma cena antes da trama inicial ali mostrando o Grande Conselho de 101, que foi aí a conclusão de um final conturbado do maior reinado que o Westeros já teve, o reinado do rei Jaehaerys I. E a gente vai falar aqui não sobre o reinado inteiro do Jaehaerys, mas sobre esse finalzinho, sobre quando as coisas começaram a dar muito errado ali pro Jaehaerys, o que culminou aí naquele Grande Conselho e depois no que a gente já tá vendo em House of the Dragon. Mas vocês relaxem que não vai ter spoiler nenhum dos livros de acontecimentos depois do que a gente já viu nesse primeiro episódio, tá? A gente não vai falar nada de Rhaenyra, de Daemon, de ninguém ali depois, é só de antes. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar dos momentos finais, dos anos finais do reinado do rei Jaehaerys I, aquele rei que a gente vê na primeira cena de House of the Dragon, né, fazendo ali o grande conselho para definir quem seria o seu herdeiro, né, o conselho que elegeu o rei Viserys para ser o herdeiro. O rei Viserys é que a gente está acompanhando agora, que é o grande rei dos 7 reinos. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e também darem uma olhadinha na análise do primeiro episódio de House of the Dragon. Toda semana a gente vai fazer isso e também toda quarta-feira sai um episódio do nosso podcast da série, né, onde a gente conversa mais sobre muitos assuntos ali dos episódios da semana. Então o link do podcast também tá aqui embaixo. Bom, como já foi comentado no comecinho da série, o rei Jaehaerys e a rainha Alysanne, eles tiveram um reinado maravilhoso, né? Eles cresceram juntos como uma dupla, muito grudados, desde pequenininhos ali, muito parceiros, melhores amigos, o casal perfeito, né? E eles reinaram por muitos anos juntos. O primeiro dos acertos de Jaehaerys foi dar poderes à sua mulher, né? Eles viajavam por toda a Westeros, eles identificavam problemas e resolviam todos estes problemas da melhor forma possível, sempre usando a diplomacia ali. Raras foram as vezes que eles tiveram que agir com força em Westeros, né, com os reinos de Westeros ali. Então o rei Jaehaerys ficou conhecido como o conciliador, enquanto a rainha Alysanne ficou conhecida como a boa rainha. Eles tinham uma relação maravilhosa, né, algumas poucas discordâncias aí, só que nos anos finais desse reinado ali, nos 10 anos finais do reinado de Jaehaerys, as coisas começaram a dar errado, justamente por conta dessas disputas de trono. Então antes disso a gente tem que começar falando de Aemon Targaryen, que era o filho mais velho de Jaehaerys e que estava surgindo ali como o herdeiro perfeito. Aemon era um forte guerreiro, era diplomata também, ele era muito bondoso, sábio e tudo mais, então ele estava crescendo como um herdeiro perfeito, sem problema nenhum. O Jaehaerys já pensando, quando eu acabar aqui, passo pro meu filho, vai dar tudo certo. E o Aemon, ele teve uma filha, Rhaenys Targaryen, aquela que é conhecida e foi chamada como a rainha que nunca foi. Vocês já vão entender o motivo deste nome, e não é só da cena que a gente viu lá em House of the Dragon, né? Tem coisa que aconteceu antes que também faz com que ela tenha essa alcunha, esse título aí que não é tão legal. Quando Rhaenys nasceu, inclusive, a rainha Alysanne pegou ela no colo e disse, nossa futura rainha, né? Então, a atual rainha pegou a sua netinha no colo e falou que a Rhaenys reinaria depois do seu pai Aemon. Tudo dando certo ali, né? Na cabeça das pessoas, nenhuma tragédia vai acontecer. Então, acabaria o reino de Jaehaerys, começaria o de Aemon e depois Rhaenys assumiria, porque é a ordem correta da transição, né? A ordem correta aí da árvore genealógica. O filho mais velho vai assumindo. Como o Aemon não tinha também nenhum filho homem, era só a Rhaenys que ele tinha de filho ali, era muito óbvio que depois do reinado dele, que ainda nem tinha começado, seria ela a assumir. O rei Jaehaerys também tinha um segundo filho, que era Baelon Targaryen, um outro também guerreiro, brabíssimo, fodão. Ele cresceu junto com o Aemon ali, os dois sempre disputando muito. Eles eram melhores amigos, mas também eram grandes rivais, sempre um querendo ser melhor que o outro. Os dois eram perfeitos em tudo, né? E o Baelon foi crescendo também sem essa vontade de ter o trono. Ele queria ser melhor que o irmão dele, mas ele não tinha essa ganância, tipo, vou matar meu irmão pra ter o trono. Nada disso. Nem contra a própria Rhaenys ele tinha essas coisas. Só que, num momento de disputa, fora de Westeros ainda, né, aconteceu uma tragédia e o Aemon Targaryen foi morto por acidente, né? Ele foi assassinado por acidente. A real é que ele estava ali tramando uma forma de invadir Tarth junto com o Lord Cameron Tarth, né? E entrou um assassino na barraca que os dois estavam
ali tramando e tudo mais, fazendo os planos deles. Eles tinham um exército e tudo mais lá, só que o cara conseguiu invadir. Ele tava com uma besta pra matar o Lorde de Tarth ali, só que a besta acabou perfurando o pescoço de Aemon Targaryen por acidente. Então quem morreu foi o herdeiro do rei Jaehaerys. Quando Balon ouviu sobre isso, ele ficou completamente indignado e voou com a Vhagar. Triturou todos os piratas de Myr que foram responsáveis pelo assassinato do seu irmão, né? Depois disso, o Balon voltou a Porto Real visto como um herói de guerra. Ele venceu a guerra, ele vingou a morte de seu irmão, mas ele não estava nada feliz com isso. Ele chorou muito no colo de sua mãe, a boa rainha Alysanne. E é aí que a gente tem a primeira grave briga de Alysanne com o rei Jaehaerys. Depois de perder o seu herdeiro perfeito, o Jaehaerys vê a sucessão do trono um pouco indefinida. Ele não é como a Alysanne, que vê a Rhaenys como a futura rainha de Westeros ali. Ele não vê uma mulher sentada no trono, por mais que ele tenha dado poderes à sua mulher, tenha governado ao lado dela, ele ainda não consegue ver isso, né? A Rhaenys tem 18 anos, enquanto seu filho Balon tinha 35. Os dois já eram experientes em guerras. Ela também já montava a Meleys, que é um dragão absurdo, que vocês vão ver o que vai fazer também em House of the Dragon. Mas pro rei Jaehaerys, quem deveria seguir essa sucessão não era a filha do seu filho mais velho, e sim o irmão mais novo, né? Então é basicamente uma situação parecida com o que o Viserys tem agora. Ele tá para escolher a filha dele, a Rhaenyra, ou o irmão mais novo dele, o Daemon. E foi a mesma coisa que o Jaehaerys teve que fazer, escolher entre o seu segundo filho ou a sua neta mais velha, sua primeira neta, né? E aí ele acabou escolhendo o Balon Targaryen para ser o herdeiro. O reino ficou dividido. Parte dos Targaryen gostou, parte dos Targaryen não gostou. Os Baratheon, que são parte da mãe da Rhaenys, odiaram, né? Porque os Baratheon teriam ali alguém no trono e não tinham mais. E aí causou essa treta, e quem mais sentiu foi a rainha Alysanne. Ela se separou do rei Jaehaerys em uma das únicas grandes brigas que o casal teve, e a única que resultou em separação. Depois, alguns anos passaram e essa animosidade foi se acalmando. As pessoas passaram a aceitar melhor essa decisão. O Balon sempre se mostrando também como muito justo, forte, guerreiro e tudo mais. A rainha Alysanne e o rei Jaehaerys voltaram a ficar juntos no final de sua vida. Os dois já estavam bem velhinhos. Só que o Balon tava ali numa caçada, basicamente como o Robert Baratheon, começou a sentir uma dorzinha de barriga ali, e alguns dias depois ele também morreu. Outra grande tragédia do reinado de Jaehaerys. Um detalhe é que aqui, pouco tempo antes, a rainha Alysanne já tinha morrido por conta da idade dela, né? Então o Jaehaerys estava sem a sua esposa, que sempre tinha sido sua parceira, conselheira e tudo mais, e sem o seu herdeiro de novo. Balon tinha deixado um filho, o Viserys, e ainda tinha a Rhaenys, que era a que deveria ser a rainha antes do Balon, e agora tinha aí a sua reivindicação ao trono ainda mais forte, já que o seu tio tinha morrido também por um acidente. E é nesse momento que o Jaehaerys, temendo que haja um conflito pelo trono entre seus familiares, convoca o Grande Conselho de 101, que é o que a gente viu no começo de House of the Dragon. 14 succession claims were heard, but only 2 were truly considered. Princess Rhaenys Targaryen. Ali, mais de 1000 lords vão para Harrenhal, que era o único local que conseguiria comportar tanta gente, e decidem pelo homem. Mesmo com a reivindicação da Rhaenys sendo mais forte, ela sendo a mais velha, sendo filha do primeiro filho do rei, né? O Viserys mais novo que ela, filho do irmão mais novo, né, do herdeiro e tudo mais, acabou ganhando simples e unicamente por ser homem. E aí também já começa um pouquinho daquelas animosidades que a gente viu no começo da série. Essa é exatamente a cena aí que a gente viu, né, do Grande Conselho, Viserys sendo definido como rei. Ter sua reivindicação, que era a mais correta pelo Trono de Ferro, negada por 2 vezes contra 2 candidatos, 2 oponentes diferentes, né? A Rhaenys ficou conhecida aí como a rainha que nunca foi, mas como eu disse no vídeo de análise do primeiro episódio, esse não é um nome que soa ruim pra ela, porque quando as pessoas cumprimentam ela como a rainha que nunca foi, é uma forma de protesto pela decisão do Grande Conselho, não zoando ela, né? Tanto que quando o Lord Baratheon ele fala isso pra Rhaenys, né? Ela chama ele de primo, não, eles são primos e tudo mais. O Otto Hightower, que é o mão do rei Viserys, fala: você poderia cortar a língua do Baratheon por conta disso. E o Viserys nem liga, porque o Viserys ele não tá muito aí
pras coisas não, né? Ele pensa muito nos problemas dele, mas decisão a gente já viu aqui que ele não toma. Ele não liga pra isso, na hora lá da sucessão dele também ele não quer conversar, tudo bem que ele tinha acabado de perder a mulher e o filho, não quer conversar, e aí, né, ele vai levando, só que essa fala do Lord Baratheon mostra que algumas pessoas apoiam a Rhaenys, né? E por conta dela ter tido o seu trono negado por 2 vezes, o trono que lhe era de direito, ela vai se mostrar aí também, ela entende muito, né, o que a Rhaenyra tá passando agora nesse momento. Então, no momento em que o Viserys, no finalzinho do primeiro episódio, declara a Rhaenyra como a sua herdeira ao trono, a Rhaenys é a pessoa que aparenta ali tá mais feliz, ela tá empolgada, ela tá meio assustada, porque ela sabe o que sua sobrinha vai enfrentar, mas ela tá empolgada porque essa é a grande chance. Em nenhum momento, mesmo com ela tendo o trono por direito, houve uma palavra do rei Jaehaerys falando, ela é a rainha, ela é a herdeira. Não houve isso em nenhum momento. Nas 2 vezes que isso aconteceria, ela acabou perdendo. Então Rhaenyra já tá na frente dela nesse sentido, porque o Viserys já falou pra todo mundo ouvir. Rhaenyra é a minha herdeira. Então a gente vai ver cenas dos próximos episódios de House of the Dragon. Essa foi, né, a situação que girava em torno ali do grande Conselho de 101 que a gente viu no começo da série. Então já se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e curtam esse vídeo para dar uma forcinha pra gente também, porque é sempre bastante importante. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.